Bem, pessoal, vamos estudar um pouco agora sobre algumas propriedades, tá? Começando pelas propriedades de dimensão, as que definem tamanho de largura, tamanho de altura. Então vamos aqui criar uma div. Eu vou atribuir um ID, conteúdo, tá? Vou fechar essa div e vou colar aqui um texto. Vamos para o arquivo CSS e vamos criar esse ID, jogo da velha, conteúdo, tranquilo? Vamos colocar aqui um background color. Vou colocar aqui um color, jogo da velha, FFF, que é um branco em hexadecimal, tranquilo? Vou colocar aqui um pad, espaçamento interno de 20 pixels. Beleza, temos aí a nossa div com o nosso texto. Então, como a gente não definiu um tamanho de largura, ele ocupou aqui automaticamente 100% da tela. Tranquilo? E a altura, a mesma coisa, a altura está automática, então ele segue o tamanho do conteúdo. Beleza? Tranquilo. Então, para a gente definir um tamanho fixo, como é que a gente faz? É simples, o tamanho da largura, utilizamos a propriedade width. Eu vou colocar aqui 500 pixels. Tá? Vamos atualizar. Então, perceba que agora temos uma div de 500 pixels de largura. Ela não ocupa mais 100% da tela. Se a gente tentar diminuir a janela, de modo em que a janela fique menor do que 500 pixels de largura, ele nos dá aqui uma barra de rolagem, tá? Porque o valor está fixo. E a altura permanece automática, baseado no tamanho do conteúdo. Então vamos colocar aqui uma altura, height. Eu vou colocar 20 pixels, que provavelmente é menor do que o tamanho do conteúdo. O que vai acontecer? O conteúdo vai vazar a minha div, porque eu coloquei um valor fixo de altura que é menor do que o conteúdo. Então, se eu colocar um valor maior, de 100 pixels, vai sobrar um espaço aqui. Tranquilo? A gente pode também trabalhar com valores em porcentagem. Tá? Eu coloquei aqui o width 500 pixels, mas eu poderia colocar 80%. Então, ele sempre vai permanecer em 80% da tela. Beleza? Veja que sobrou um espaço aqui. É referente aos 20%. Tranquilo? Então, se a gente diminuir a janela, perceba que ele sempre vai calculando e deixando em 80% da tela, do tamanho da janela. A gente pode também definir tamanhos máximos e tamanhos mínimos. Como? Vamos começar pela largura. Vou definir um tamanho máximo de largura, max width. Eu vou colocar 500 pixels. Se a gente atualizar aqui o navegador, veja que ele ficou com 500 pixels, porque é o tamanho máximo, tá? Se a gente diminuir a janela, veja que ele vai diminuindo sem problema nenhum, tá? Sem criar barra de rolagem. Isso porque nós definimos um valor máximo, tá? Então ele não tem valor mínimo, beleza? Bom, a gente pode definir também uma largura mínima. Ao invés de max width, min width. Então veja bem, se nós temos agora um valor mínimo de 500 pixels, nós não temos um valor máximo, tá? Então ele ocupou 100% da tela. Então, se a gente tentar diminuir aqui, de modo em que a janela fique menor do que 500 pixels, ele vai criar uma barra de rolagem, beleza? Porque agora nós temos uma largura mínima de 500 pixels, tranquilo? Bom, a gente pode trabalhar dessa mesma forma também com a altura, usando max height, ou seja, um valor máximo de altura, que pode ser 20 pixels. Claro que se eu colocar 20 pixels nesse exemplo aqui, o conteúdo vai ficar maior, ele vai acabar vazando, tá? A gente pode utilizar também o min height, ou seja, altura mínima, tranquilo? E aí a altura mínima fica de 20 pixels e a gente consegue visualizar o conteúdo, beleza? Então, galera, esse foi o básico, tá, de dimensões. Espero que vocês tenham entendido aí. Até a próxima.